Vamos falar de No Chill. Produção, solta a vinheta. Bem-vindos, senhoras e senhores. Você está na Black House Beer. E aqui está a nossa cerveja, que sai o vídeo da produção na segunda-feira, às 11h30 da manhã. Será que eu dou spoiler? Será que eu falo o que é? Semana passada foi uma coach. Vou dar spoiler. Dessa vez eu vou falar para vocês virem no vídeo. É um American Wheat. Cara, maravilhosa. Não vou falar sobre ela aqui, porque vai ter o vídeo na segunda-feira. O vídeo hoje é sobre No Chill. Saúde. O vídeo é sobre No Chill e foi um pedido do Lauro Matosinhos. Lauro Matosinhos, cara, como todos vocês que comentam aqui, só carinho com a gente. Cara, eu só tenho a agradecer, cara, o carinho que vocês têm comigo, sabe, o respeito. E a diferencial do nosso canal é esse. Se você comenta, se você pede um vídeo, eu vou fazer o vídeo, dentro das minhas possibilidades, falando aquilo que eu acho, aquilo que eu faria. Porque, como eu sempre digo, não sou dono da verdade, não sou professor, nós estamos trocando ideia, eu faço cerveja e mostro para vocês como que eu faço. E vocês vão e sugerem lá, pô, eu faço desse jeito. Hoje mesmo que eu lancei o vídeo da coach, né, na segunda-feira eu lancei o vídeo da coach e tinha um punhado de gente falando, eu faço desse jeito, eu faço daquele, só acrescentando, tá me entendendo? Então, o Lauro Matosinhos comentou, cara, simplesmente você é foda nas explicações, detalha tudo na maior moral. Não esqueça do meu vídeo sobre No Chill. Lauro Matosinhos, esse vídeo é pra você e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Vamos falar sobre o No Chill na pura calma. Não pulem o vídeo, galera. Não façam isso, cara. É 20 minutos que vocês vão ver de vídeo e vai acrescentar algo. Entendeu? Fica pulando o vídeo, não faz sentido. Porque às vezes as pessoas pensam assim, eu já sei tudo, então eu vou pular o vídeo. E eu peço a vocês que ajudem demais a assistirem o vídeo na íntegra. Então vamos falar sobre o No Chill na calma, que é para as pessoas que estão iniciando, gente, entender. Eu entendo vocês, porque tem gente aí que já faz cerveja há 10 anos, aí fala assim, não, esse assunto é velho. Mas, gente, acreditem, tem pessoas que estão começando, né? O próprio aqui, ó, o Lauro Matosinhos, cara, ele tá com dúvidas no No Chill. Então vamos falar sobre No Chill. O que é No Chill? No Chill é quando você não resfria sua cerveja no final dos processos. Você faz a misturação, faz a fervura, desliga o fogo e deixa a cerveja resfriar naturalmente para colocar a levedura. Você não usa o chiller de placa ou de imersão para resfriar a cerveja. Entendeu? Então vamos lá. No Chill. Você vai fazer sua misturação, vai fazer sua fervura e no final vai desligar o fogo, deixar a cerveja resfriar naturalmente. Mas claro que não é só isso. Para você fazer o No Chill, você precisa atrasar a lupulagem. Porque imagina comigo, vamos pensar junto. Você vai fazer No Chill e aí tem lá na sua receita lúpulo a 60 minutos, no começo da fervura. Você joga o lúpulo a 60 minutos. E aí vai, ferve a 60 minutos. Você desliga o fogo e não vai resfriar, o lúpulo vai continuar isomerizando. Entendeu? Vai continuar. Então você tem que atrasar suas lupulagens. Então, tipo, se você vai fazer no chill, o lúpulo que era 60 minutos, você vai jogar a 30, a 40 minutos. No mínimo a 40. A 30 ou até a 0.
conforme a quantidade de lúpulo que você vai jogar, você calcula tudo direitinho, ninguém é bobo. Se for jogar mais lúpulo, você joga tudo a 0. Você joga a 0 minutos, que vai isomerizar. A desvantagem do no-chill é que lúpulo de amargor você joga de 30 para cima, 30 a 15 ou a 0, entendeu? Geralmente o pessoal joga a 30 minutos ali do final, joga o lúpulo de amargor que você ia jogar a 60, e aí quando chega a 0 você desliga o fogo. E o lúpulo de aroma e o lúpulo de sabor, se sua receita tiver? E esquece. No chill, se você jogar a 0 minutos seu lúpulo de aroma, não vai ter aroma nenhuma. Vai evaporar tudo, porque a cerveja vai continuar quente. Você não vai resfriar a cerveja para o lúpulo parar de isomerizar. Vai evaporar tudo, só vai ter amargor. No chill, você só põe o lúpulo de amargor. Por isso que as pessoas fazem no chill, fazem mais cream ale, fazem mais as cervejas que só tem lúpulo de amargor. Mas tem uma solução, lógico, né? Tem solução para tudo. Lúpulo de amargor e de sabor, você faz dry hop. Todo lúpulo que você ia jogar lá se fosse uma receita normal, com resfriamento, você ia jogar a 15 minutos, a 0 minutos, no hop stander, todo esse lúpulo, você faz dry hop. Vai ficar muito bom, entendeu? Então é isso, você faz sua receita, atrasa a lupulagem toda, o Lauro, atrasa a lupulagem toda, né, para 30 minutos para cima ali, sua lupulagem, e desliga o fogo. Aí na hora que você desligar o fogo, você já faz o whirlpool e deixa ali o whirlpool parar, e aí eu vou te dar o pulo do gato, que é como eu faria. A maioria das pessoas fazem no chill assim, fez o whirlpool, decantou tudo, parou o whirlpool, eles jogam no fermentador, que aí se for fazer assim, jogar no fermentador, tem que ser um balde PP. Esses balde branco aí, PP, as bombonas branca ou azul, elas aguentam temperatura. Se você, meu querido que está vendo esse vídeo, faz cerveja e joga para fermentar num galãozinho desse, você tem que esperar esfriar na panela. Porque se você jogar a temperatura quente aqui, o que acontece? Ó? Ele deforma. Eu não descobri isso fazendo no chill, não. Eu descobri isso fazendo o resfriamento. Peguei a mangueira que sai do chiller de resfriamento e pus aqui para encher. Aí deformou. Eu já troquei com um balde. Né? A água que sai quente, resfriando a cerveja. Mas vamos voltar para vocês entenderem. Você fez o whirlpool, espera decantar, e aí as pessoas jogam no fermentador. Eu não. Se eu fosse fazer no chill, misturaria tudo, deixaria decantar, já tampava, ia mexer só no dia seguinte. Ela ia esfriar na panela. Por quê? Porque o alumínio, minha panela é de alumínio. O alumínio é um excelente condutor de calor, trocador de calor. Eu tenho certeza que se você pôr uma água 100 graus numa panela de alumínio aqui no tempo e pôr a 100 graus num balde de plástico, na panela vai resfriar mais rápido, porque a troca de calor do alumínio é maior. Então, o que é que te impede de deixar o seu no-chill na panela? Tá lá, deixa na panela, deixa resfriar, no dia seguinte você vai chegar lá, vai estar uns 25 graus, 30 graus, aí você joga no balde, põe dentro da geladeira fermentadora para baixar para você inocular a levedura. É isso, não tem segredo. Tem vantagens e desvantagens, né? Você deixar na panela até o dia seguinte, vai resfriar, você vai jogar no seu balde fermentador. E aí você joga na geladeira, deixa chegar a 18, a 15, temperatura que você vai colocar a levedura e coloca a levedura. Depois que fermentar, você faz o dry hop.
Agora vamos falar de desvantagens de fazer o dry hop. Desvantagem do no-chill, maluco. Não é dry hop. Porque aqui a gente é sincero, tem que falar tudo. Desvantagens do dry hop. No-chill, o cara fica bebendo durante a gravação do vídeo. Aí dá nisso. Não é aquela desvantagem do no-chill. Vambora. Perigo de contaminação. O monstro da contaminação que eles estão sempre colocando na cabeça do cervejeiro iniciante. Perigo de contaminação. Bom, se você vai jogar diretamente no seu balde, o seu balde pode estar com a contaminante que for, de bactéria, maluco. E quando cair um moço a 90 graus nele, vai matar tudo. Então não vai contaminar. Mas quando você joga assim, direto no balde, sem deixar esfriar na panela, eu fico pensando, pô, você tá com um mosto no balde, cara, a 60, 70 graus. Você tem coragem de pegar um balde com 70 graus e colocar dentro de uma geladeira para a geladeira resfriar? Vai fundir o motor da geladeira. A geladeira não aguenta, você tem que pôr no mínimo com 30, 35 na geladeira, a geladeira vai dar conta. Então, a melhor opção é esfriar na panela. No dia seguinte você põe no balde. Esfriar na panela tem uma desvantagem, que é o quê? O perigo da contaminação. Eles falam que essa tampa dessas panelas não encaixa bem. A minha panela é tipo aquele caldeirão. A tampa encaixa, tipo aquelas latas de guardar alimento. É perfeito, mas nem toda panela é assim. Aí falam que fica greta na panela e pela greta entra ar e vai contaminar. Gente, tá tudo quente, cara. O vapor só sai. Quando chegar na hora do resfriamento, não vai contaminar, cara. A não ser que você mora assim, eu moro no meio de um curral, eu crio bois e bezerros e tô no meio do curral. Não, cara, você não tá. Você tá numa garagem, você tá na sua cozinha. Você tampa, no dia seguinte vai estar tudo ok. Não tenha medo, vai estar tudo ok. Sanitiza seu balde, joga no balde e faça. Põe na geladeira, espera chegar na temperatura e continua o processo normal. Para compensar o aroma que você teria se for uma IPA, se for uma APA, você vai aumentar o dry hop. O lúpulo que você vai colocar lá para amargor, para aroma e para sabor, você coloca tudo no dry hop. Vai funcionar, vai ficar bom. A vantagem do no-chill, economia de água, é a primeira vantagem, ecologicamente correto. Segunda, tempo. Vou dar uma ideia para vocês que eu faço resfriamento. Eu gasto 2 horas para resfriar 25 litros. 2 horas. Passando pelo chiller de imersão e gasto 40 litros de água. Claro que eu não jogo a água fora. A água é colocada em 2 galões de 20 litros e é usada para lavar roupa. Jogo na máquina de lavar e lavo nossas roupas com essa água. No dia que eu programo de fazer cerveja, a roupa é lavada na água morna, na água quente, até bom. Então, mais é o que? É trabalho, né? Você tem que recolher a água e tal. O no-chill é prático, cara. Você desliga o fogo, faz o whirlpool, tampa a panela. No outro dia você continua, né? Você para de trabalhar mais cedo, mas vai continuar trabalhando no outro dia. Mas quem faz resfriamento faz a mesma coisa. Eu resfrio no mesmo dia, mas só vou inocular no outro dia. Fazer cerveja é isso. Eu espero, meu grande amigo Lau, vou conferir aqui para não errar o nome do cara, que fica feio, né, cara? Não é falta de atenção, gente, que é tanta gente comentando que você às vezes troca o nome. É isso mesmo, Lauro Matosinhos. Ele é ciclista, pela foto dele aqui, o cara é ciclista. Sou fã de todos vocês, cara. Vocês são fera, vocês estão me incentivando a continuar. Então, Lauro, espero que tenha esclarecido. Vocês também aí que gostaram do vídeo, deixa um comentário para incentivar a gente. Se o vídeo tá bom ou se não tá bom. Os vídeos palestras tipo esse, aulinha, se tá valendo a pena ou se tá chato. Caso que não dá pra mim, gente, fazer só vídeo
de produção de cerveja. Aqui, ó. É complicado. Toda vez que eu tenho que fazer vídeo de produção de cerveja, eu tenho que comprar os insumos. Às vezes, fim de mês, assim, aperta, entendeu? Você não tem como comprar. A gente não é patrocinado. Então, a gente vai fazer uns vídeos aula, né? Falando do processo, para o canal não ficar parado. Mas assim, não é fazendo qualquer coisa. A gente faz com o intuito de acrescentar na vida de vocês. Então, esse é mais um vídeo dessa forma, a pedido do Lauro Matosinhos. Eu espero que tenham gostado, eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu não falei, comentem no comentário para acrescentar. O cara vai ver e acrescenta mais ainda. Às vezes você faz de um jeito diferente, pode comentar. Aqui não é verdade absoluta não. Estamos trocando ideia. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe um like. Fui!